Som. Graça e paz. Feliz de estar aqui, feliz com a minha liderança que está ali, pastor Nonato. Chegou hoje, pastor? 5 horas, graças a Deus. E ouvindo um testemunho para mim inédito do rapaz, a gente diz coisas, Deus usa a gente para dizer coisas que depois que a gente vai saber o resultado. Eu estava na Bela Vista pregando, no final do culto, chegou um rapaz e disse: pastor, você profetizou lá no meu encontro que eu ia casar e tal, contou todos os detalhes. E depois ele disse assim: o senhor disse que eu ia casar com a Índia. Eu, a Índia? Eu falei isso. Tá aqui a Índia. A gente não lembra, mas quem recebe lembra. Eu falei que você ia casar com a Índia. Ele disse: oi. Então, se você diz, então tá bom. Estamos lá nos Estados Unidos para iniciar uma igreja, trabalhando já há 4 anos. Só Deus mesmo para trabalhar no coração das pessoas, né? Lutando para ter pessoas, famílias, porque é através de famílias que a gente ganha outras famílias. Pastor Donato esteve lá esse ano. Agradeço, pastor, 2 dias, mas 2 dias muito significativos na nossa vida lá, pastor Donato. Mesmo com as dores aqui nos quadris, né, pastor? É pastor mesmo. E eu quero compartilhar com vocês algumas revelações do Senhor. Amém? E eu quero começar com uma revelação. Deixa eu buscar aqui o texto. Com uma revelação que esse ano, um texto simples na Bíblia, mas que ele vem ardendo o ano todo. Toda vez que de vez em quando Deus lembra desse texto e o fogo está alto nesse texto. E é com essa palavra que eu quero começar. E quero trazer um título que também Deus deu para essa conferência. Homens de verdade valorizam mais as riquezas de Deus do que as riquezas da terra. Homens de verdade, se você quiser anotar, homens de verdade valorizam mais as riquezas de Deus do que as riquezas da terra. Tudo isso aqui vai passar. Eu estou nos Estados Unidos, nós estamos lá trabalhando na construção, construindo prédios, casas. Eu trabalho com meu filho mais novo é meu patrão. Meu filho mais velho está aqui do lado. O caçula já é cidadão americano e é meu patrão lá, dono de empresa. Nós estamos lá construindo casas, prédios. Só que a Bíblia diz, já no Antigo Testamento, que tudo que o homem constrói será combustível para as chamas. Vai ser tudo queimado. Mas como a gente precisa do dólar para pagar as contas, como diz o hispano, lá tem muitos espanhóis lá que trabalham na construção, é a plata, né? A La Plata. Lá a gente tem aprendido um pouco de inglês e também um pouco de espanhol, porque trabalha muito com hispano lá. Eu estava no aeroporto de São Paulo, quando apareceu uma hispana, ele chama a mulher de tica. Apareceu a tica lá, perguntando onde era a escaleira. E eu sei o que é escaleira. Não sabia, mas eu sei. É escada. Onde era a escada para subir? Eu disse: é ali a escaleira. Eu disse: olha, aqui eu estou sendo bênção aqui no espanhol. Pouca coisa, mas a gente sabe. Amém? Então, olha, essa mensagem, homens de verdade valorizam mais as riquezas de Deus do que as riquezas da terra. Mas esse texto que eu vou trazer, em resumo, esse texto vai trazer para nós o seguinte: dê
o que você tem. Dê o que você tem. Libere as riquezas de Deus que você tem. E se você quiser mais, Deus tem uma despensa cheia para entregar para você. Mais. Quando você for ministrar, não se preocupe em ministrar algo de alguém, copiar ou ir na internet. Não. Entregue o que Deus tem lhe dado. Que Deus vai abençoar as vidas que estão lhe ouvindo, estão sendo ministradas através da sua vida. Amém? Abra no texto de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Esse texto ele narra a cura de um aleijado de nascença. Um aleijado de nascença. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Importante, tudo na Bíblia é importante. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E eu já descobri, aqui nesse texto, Pedro estava indo para a oração às 3 horas da tarde. Um dos horários dos judeus de orar é 3 horas da tarde. Outro horário é 12 horas do dia. Lá naquela passagem de Cornélio, diz que Pedro subiu para orar no horário da oração ao meio-dia. E 6 horas da manhã, às 3 horas, 3 vezes ao dia os judeus costumam orar. Então Pedro, diz a palavra, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, veja o texto, diz que Pedro e João olharam para ele, mas quem falou foi Pedro. Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles. Outro negócio importante, algo importante para gravar, é que aqui está um homem. Não está um menino, não está um jovem. Aqui diz um homem. Pode ser que ele tenha, não diz a idade, mas pode ser que ele teria 20 anos, é homem já, né? 25, 40, 50, mas disse que era um aleijado de nascença e era um homem. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Então vejam, eu vejo aqui 3 personagens, Pedro, João e o aleijado, o homem, que eu não sei a idade. Mas vejo como os personagens centrais, Pedro e o aleijado, que o João está ali do lado. E Pedro nesse texto tem 2 certezas, irmãos. Uma, que ele não tem dinheiro, que ele não tem ouro, que ele não tem prata. Ele era pescador, ganhava até algum dinheiro com peixes, mas agora é missionário, agora é homem de Deus.
Às vezes eu olho para minha conta, está lá embaixo. Né? Pedro, ele tinha certeza que não tinha dinheiro. Quem sabe a sua conta tinha pouco dinheiro. Mas Pedro tinha outra convicção, que ele tinha poder de Deus na vida dele para entregar para as pessoas. Eu imagino Pedro acompanhando Jesus curando pessoas, ressuscitando mortos, andando por cima do mar, ele andou um pouquinho. Eu imagino que Pedro disse: eu quero essa unção. Alguém já disse que a unção que a gente admira é a unção que a gente recebe. Eu imagino Pedro orando e dizendo: Deus, eu até andei um pouquinho por cima do mar, mas eu duvidei e afundou. Deus, eu quero ser usado nessa área. Eu imagino Pedro ministrando em algumas pessoas e os milagres já acontecendo. Porque nesse momento ele já tem a convicção que tem poder para curar as pessoas. E ele diz com toda confiança: olha, amigo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tem uma coisa que é muito valiosa. E isso que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque eu falo isso para você, Deus falou comigo. Onde você for, você vai pregar. Não se preocupe, não procure usar nada de ninguém, nem da internet. Fale o que eu lhe digo, entregue o que eu lhe dou. Porque isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Então hoje eu estou entregando a vocês, estou dando o que tenho. Amém? Pedro tinha essa convicção. Olha, irmãos, Pedro foi usado muito em curas. Ele curou o aleijado de nascença, aqui nesse texto. Pedro curou o paralítico Enéas, no livro de Atos, acamado há 8 anos. Pedro ressuscitou Dorcas, tudo no livro de Atos. Amém? E olha, então eu olho nesse texto e vejo uma pessoa que não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro. O homem, eu posso considerar assim, que não é rico, pobre financeiramente. Então, um pobre sendo usado para abençoar outro pobre. Um pobre que aparentemente, diante dos homens, com relação a riquezas materiais, não tem nada, mas tem poder para entregar para as pessoas coisas que dinheiro não compra. Eu pergunto para você: dinheiro ressuscita morto? Dinheiro não ressuscita morto. Mas um pobre, quem sabe como eu e com você, através do poder do Espírito Santo, pode ser usado para ressuscitar morto, curar pessoas, expulsar demônios. Isso que eu quero dizer para você: a vida é curta. Completei 63 anos de idade no dia 1º de outubro. Sou mais velho que o pastor Nonato, 2 anos. A vida é curta. Entende? E às vezes a gente muito ocupado, usando todos os nossos esforços. Às vezes a gente não usa esforço para buscar o poder de Deus, o tempo para buscar o poder de Deus, a presença de Deus. Pouco tempo para isso. Porque, meu irmão, você que está aqui, se você receber uma unção para curar pessoas, quantas pessoas você vai abençoar? Se você receber de Deus uma unção para ressuscitar um morto, quantas alegrias você vai dar para a vida e família de pessoas? O tema que eu trouxe aqui é que... Deixa eu pegar aqui, voltar aqui para não esquecer. Homens de Deus valorizam mais as riquezas de Deus do que as riquezas da terra. Vim para isso, para trazer essa mensagem para você, para que você possa, a partir desse congresso, mudar mais alguma coisa, o teu dia a dia, mudar a tua rotina, e que você possa cada vez mais se aproximar de Deus, buscar em Deus as riquezas espirituais que Deus quer liberar para a tua vida. Amém? Bom, eu trouxe aqui uma visão mais para o lado de Pedro, mas
quero também mostrar a beleza do milagre que o aleijado teve. Como eu falei para vocês, um homem, quem sabe 20 anos de idade, quem sabe 25, quem sabe 40, quem sabe 50. Aqui não diz a idade no texto, mas diz que era um homem. Imagina, 20 anos sendo levado para a porta do templo para pedir esmola. Eu fiquei imaginando, quem sabe esse aleijado fosse até bonito, cabelo bonito, mas daqui para baixo não funcionava, era aleijado de nascença. Quem sabe esse aleijado tinha olhado uma moça lá, judia, bonita, sonhou, até chegou a sonhar um pouco em casar com ela, mas pensava, eu sou aleijado, como é que eu vou sustentar essa mulher? Quem sabe ele queria ter uma profissão, mas eu sou aleijado. Mas naquele dia, um homem pobre que não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha Deus na sua vida, mudou sua vida. Em questão de minutos ou segundos, em questão de momentos ali muito rápido, a vida daquele homem mudou. Quero dizer para você que se você buscar a Deus, se você quiser essas riquezas, se você buscar essas riquezas, Deus vai te usar para mudar muitas vidas, vai transformar a realidade de muitas vidas, pelo poder do nome de Jesus. Aquele homem de 25 anos de idade. Sua vida estava paralisada. Mas a partir daquele momento, diz que ele recebeu o milagre e ele entrou no templo, correndo, saltando e glorificando a Deus. A sua vida estava parada, agora a sua vida está dinâmica. Agora ele pode pular, agora ele pode andar, agora ele pode fazer muitas coisas. Homens de Deus, aqui tem missionários, aqui tem pastores, aqui tem homens do Senhor, homens que podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Você foi trazido para cá para Deus mudar a tua vida, para mudar daqui para frente, vai mudar muitas coisas. Você nesses dias, Deus vai mudar os teus conceitos nesse dia. Você vai tomar decisões nesses dias. Você vai agir diferente depois desse congresso. A partir dos dias que se seguem, a tua vida nunca mais será a mesma, porque a partir de hoje, Deus está mudando a tua cabeça, os teus conceitos, Deus está te trazendo de volta a buscar as riquezas que realmente são grandes e importantes, as riquezas espirituais. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, com relação a esse texto, eu posso dizer para você o seguinte: dê o que você tem. O que você tem? Eu cheguei a falar com o Senhor e orar e disse: Senhor, o que realmente eu sou? O que é que eu sou? Qual ministério que eu tenho? Hoje eu tenho certeza, eu sou pregador e profeta. Posso até liderar a igreja, mas eu sou pregador e profeta. Sonho pregando. Me imagino pregando. Mas sonho pregando, imagino pregando, mas sem querer glória nem honra, porque essa glória e honra só pertence ao Senhor. Ele não divide com ninguém, sem querer ficar famoso. Posso até ficar, uma coisa é certa, ficar famoso não é pecado, mas querer ficar famoso é reprovado por Deus quem quer ficar famoso. Amém? Dê o que você tem. Seja um dispenseiro. Amém? Está no 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Seja um dispenseiro. Capítulo 4, 1 e 2. Quem tem a tradução ARA aí? ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Será que é essa aí? Eu quero ARA.
Portanto, todos devemos nos considerar servos de Cristo, administradores não, eu quero Ara. Amém? Amém. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro, essa palavra que eu quero, dispenseiro do mistério de Deus. Você tem liberdade de se aproximar de Deus, entrar na sua despensa e pegar todo o alimento que as pessoas necessitam, se você quiser. Versículo 2. Ora, além disso, que requer que os dispenseiros é que cada um deles seja encontrados fiel. Homem de Deus, o véu rasgou, você pode falar com Deus. Pastor, no congresso aqui, parece que é assim, tinha muitos armazéns no céu, né? Tinha uma revelação, mas não tinha ninguém que cria, ninguém que tomava posse desses alimentos que Deus tinha no céu. Homem de Deus, nós podemos nos aproximar do Senhor, nós podemos falar com Ele, nós podemos ir buscar. Eu creio que Pedro buscou, Pedro quis. Deus disse, Deus, eu quero ser usado assim, dessa forma. Eu quero ser bênção nas tuas mãos. E Deus começou a liberar, e ele ia até as coisas de Deus, ou seja, lá ele ia na despensa de Deus, curava uma pessoa e na despensa de Deus, ressuscitava o morto na despensa de Deus e abençoava a vida na despensa de Deus. Foi na casa de Cornélio e todos foram batizados no Espírito Santo. Você quer que a sua vida passe desse jeito, só trabalhando, sem ser usado? Você tem um ministério. Todos aqui têm um ministério. Descubra, ore, veja, procure, mas queira ser usado através daquilo que Deus te criou. Estudando aí a palavra do Senhor, diz que pecar é errar o alvo. Deus tem um alvo com a tua vida, você tem que descobrir qual é o alvo. Se você não acertar, você está pecando. Você precisa ser usado com o dom que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. A despensa está aberta. O véu foi rasgado. E você pode entrar na despensa de Deus e buscar alimento espiritual para entregar para as pessoas. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava dirigindo meu carro lá na NJ 21, a rodovia estadual. Essa rodovia é muito comum para mim, porque eu saio da minha cidade e vou até outra cidade. E quando eu saio da minha cidade, pego a NJ 21. Eu volto para minha casa, pego a NJ 21. Quando eu trabalho, no final do dia que eu trabalho, que eu saio, entrego todos os funcionários nos seus locais, que eu saio do trânsito, tem um trânsito, e quando eu pego a 21, eu disse, eu estou no paraíso. Peguei a NJ 21. Sem trânsito, aí eu ligo para minha esposa, aí que eu ligo para ela, que ela quer saber que hora eu chego para ela esquentar o arroz, fazer o arroz da janta. A gente janta cedo porque a gente dorme cedo. Amém? E eu estou dirigindo o carro e eu tive uma visão antes, porque a gente sabe que vai ministrar e começa Deus já trabalhar. Deus me deu uma visão aqui, do jeito que eu estou aqui, eu via a multidão que está aqui. Então, como eu tive aquela visão, eu orei a Deus, Senhor, me usa para que eu possa levar o alimento do céu às pessoas que vão ouvir, porque é o que eles precisam, é o que eles querem, é o que o Senhor quer dar, o alimento do céu. Que eu estou ministrando aqui para vocês, irmãos, eu estou dizendo algumas coisas, mas Deus está falando para cada um em particular o que ele precisa ouvir. E eu orei. Quando eu estava orando, eu disse, Senhor, que o Senhor possa me usar para que eu possa entregar o alimento do céu. Aí meu espírito veio uma frase complementando, o alimento do céu para uma longa caminhada. Você vai receber alimento do céu nesses dias para uma longa caminhada.
Aí Deus me levou no texto de 1 Reis. E eu quero ir nesse texto com você para ver o que é que tem de bom lá para nós, em 1 Reis. Um alimento do céu para uma longa caminhada. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Eu vou ler do primeiro, não vou ler do 5, não. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Quais profetas? Os profetas de Baal e profeta de Azera. 450, 900 profetas Elias matou naquele dia. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. E deixou o seu servo. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto caminhando um dia. Ele caminhou um dia com medo de morrer, porque Jezabel ameaçou ele. Aí eu fico assim pensando, Elias caminhou um dia com medo de morrer, quando chega lá na frente de Deus, eu quero morrer. Eu não entendi. Não entendi. Me mata já. Ele vai dizer aqui no texto, vai dizer no texto. Olha, entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, ou seja, um arbusto, uma árvore um pouco mais alta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. O Elias. Ora, Elias, ele diz, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, aleluia, você ainda crê em anjos? Você acredita em anjos? Você acha que eles ainda estão por aqui? Se eles ainda operam? Se eles têm ministério? Olha, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. De onde você imagina que veio essa comida? Do anjo. De onde veio essa comida? Um pão sobre brasa quentinho. Você já comeu comida quente? Você já comeu comida fria? Você já comeu pão de muitos dias? Pois Deus tem pão quentinho para você todos os dias. E aqui Ele vai te alimentar com pão quente. E se você quiser, todos os dias que você se aproximar de Deus, vai ter um pão na brasa quentinho para alimentar a tua vida, pão espiritual, pão do céu. Nós sabemos também que Deus mandou maná dos céus em um tempo. Maná do céu. Mas Jesus diz lá no livro de João, ele diz, olha, o maná não é o verdadeiro pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Essa palavra que você está ouvindo nessa noite, que está entrando no teu coração, que está te alimentando, estando contigo, este é o verdadeiro pão do céu. Então, Elias olhou ao redor e ali, versículo 6, junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa.
Você está tendo alimento, vai ter alimento nesses dias, vou liberar sobre a sua vida, porque você vai viver muito tempo, porque você vai ter um ministério muito longo, porque esse alimento vai te fortalecer para muitos dias, porque você está recebendo o que vem de Deus, não dos homens. Quem sabe você vai ter uma visitação de algum anjo, alguma coisa sobrenatural vai acontecer na sua vida, como aconteceu com Elias, porque é comum na vida de um homem de Deus o anjo aparecer, o milagre acontecer, o alimento chegar, Deus te renovar. Aleluia! Pão quente. Aí eu entendo porque Jesus disse: basta cada dia o seu cuidado. Não andeis preocupado em demasia com o dia de amanhã. Minha esposa faz contas, ela diz: olha, nós temos que trabalhar mais, não vai dar para pagar as contas. Eu digo: Deus vai suprir. Deus vai suprir as nossas necessidades. Aí ela diz: parece que você vive no mundo de Bob. Porque eu não olho para as contas. Se eu for olhar para as contas, a matemática ela é exata, irmão. Eu vou ver que não dá mesmo, não. Eu não vou olhar para as contas. Só sei que no final do mês a gente paga. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Não é para mim, não, é para o Senhor. Assim que eu cheguei lá, meu filho estava bem, a empresa bem e tal. Eu trabalhava pouco, ganhava bem. Fazia quase nada. Ele dizia o seguinte: pai, se eu não tiver nada a fazer, é para casa dormir. Eu disse: olha, estou ganhando, vou dormir, estou bem. Eu não sabia que eu estava rico. Veio uma crise. Ele disse: agora, pai, o senhor vai ter que trabalhar. Se eu não trabalhar, o senhor não vai ter. Isso é mesmo. Um dia, ele disse: não tem trabalho amanhã. Aí eu disse: eita, vou deixar de ganhar $150, 175 ou 200, depende, né? $200. Aí Deus disse: não. Deus falou comigo: é a oportunidade para você me adorar. Você tem hoje um dia para me adorar. Aí eu peguei meu kit de adoração, meu violão, a Bíblia, água mineral, 2 cadeiras de praia, que é os que fecha, abre e fecha assim, fácil de levar, você coloca nas costas. E fui lá para o parque, onde o pessoal leva as crianças para brincar fazer caminhada, as crianças brincar nos brinquedos, e lá tem um monte. As pessoas nem ligam para aquele monte. Eu disse: meu Deus, esse monte é só meu. Cheguei no outro parque, tinha um monte, tinha um coreto no monte, pastor, ninguém lá. Eu disse: é um lugar bom para reunir os irmãos aqui. Construíram para nós, isso é meu, tomei posse. Disse: quando puder, eu venho aqui com os irmãos adorar o Senhor. E naquele dia, irmãos, Deus falou muito, sabe? Eu fiquei de 9 horas da manhã até 2 horas da tarde lá com o Senhor, adorando, falando com Deus. E Deus ministrando. Voltei de lá renovado e minha esposa satisfeita porque eu fui adorar a Deus. E até hoje aqueles R$ 200, ou $200, não fez falta na minha vida. Estou aqui, não estou trabalhando, pastor. Pastor, não estou trabalhando. Minha esposa também não está, não. Não está, não. Vou voltar lá e ver o que Deus faz, né? Ele sempre faz. Amém? Senão, jamais a gente vai fazer outras coisas se a gente andar preocupado em demasia. Olha, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, versículo 7, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Aqui já é outra história. 40 dias e 40 noites. Com pão quente. Comeu 2 vezes o pão quente do anjo, pão do céu. 40 dias e 40 noites.
Eu quero liberar uma profecia aqui, baseado na Bíblia, porque lá quando os espias foram espiar a terra, eles passaram 40 dias. Como eles duvidaram de Deus, Deus disse o seguinte: então vocês vão passar 40 anos, um ano para cada dia. É bíblico, um ano para cada dia. E eu quero liberar que com o alimento que você vai receber nesses dias, você vai passar 40 anos, 40 anos. A força dessa comida vai te ajudar em 40 anos que se sucedem na tua vida pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, olha, valorize as coisas de Deus, elas são muito valiosas, as coisas de Deus. A oração, a adoração, o culto. Às vezes você não vai para o culto. Eu creio que foi Davi que disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Valorize sua oração, valorize o jejum. Estamos no jejum agora, né, pastor? 21 dias. E eu, lendo uma ministração de um pregador antigo, ele disse que, assim como Jesus manda orar, ele manda jejuar, em paralelo. É paralelo jejuar e orar. Só que a gente ora mais e jejua menos. Mas é em paralelo, tanto. Eu não sou muito chegado a jejuar, mas eu sei que tem que jejuar. Eu preciso jejuar. Tem espécie, classe de demônio que só sai com jejum e oração. Amém? Eu quero ainda falar um pouco sobre oração e adoração, riqueza de Deus. E aqui eu fui buscar em Abraão. Abraão, onde ele ia, ele levantava altares ao Senhor. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: sua descendência darei essa terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Gênesis 13, 3 e 4. Ele partiu de Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Gênesis 3,18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Seja um homem que levanta altares a Deus. Você tem seu lugar de adoração, de oração, na sua casa ou em algum lugar? Por que esse aqui é mais alto? Porque é um lugar onde Deus deve falar, onde pessoas de Deus devem falar, onde pessoas de Deus devem ministrar. O lugar onde Deus fica é um lugar mais alto, por isso que são levantados altares. O ouro não é mais importante do que o altar. Jesus disse que o altar santifica as ofertas, porque Deus ministra através do altar. Abraão era conhecido como levantar altar ao Senhor. Levante altar ao Senhor na sua casa, levante altares ao Senhor no seu trabalho, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Amém? O Elias, quando ele foi lutar contra os profetas de Baal e de Azera, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Restaure seu altar, repare o seu altar. Nessa tradução que eu tenho diz reparar o altar. E para concluir a ministração, eu quero entrar num texto em Gênesis capítulo 18 e mostrar para você que um homem que ora, um adorador, tem privilégio de ser visitado por Deus. É aqui que eu coloquei. Um homem que ora, um adorador, tem o privilégio de ser visitado por Deus. E Abraão teve uma visitação especial do Senhor. Eu creio que esse Senhor que é apresentado aqui nesse texto é Jesus Cristo, porque aparece em forma humana. Os anjos e o Senhor aparecem em forma humana.
E Jesus disse que antes de Abraão eu sou. Eu li no livro de Hebreus que Deus criou o universo através de Jesus. Não sei você, quando eu vou orar, eu sigo o ensino de Jesus. Primeiro é glorificar a Deus e termina glorificando a Deus. Então eu começo, Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus criou o universo, Senhor, o Senhor criou o mar, tem tanta coisa no mar, Deus, o Senhor criou o rio, tem tanta coisa nos rios, Deus, Tu és dono disso tudo, Deus, e o universo, Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, oh Deus, não há palavras para dizer a Tua grandeza, o Teu tamanho, Senhor. Tu és grande, mas Jesus não é essa pouca coisa que às vezes a gente apresenta. Jesus criou o universo. Jesus criou o universo. E aqui nesse texto, Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Gênesis. Não é Êxodo, é Gênesis. Gênesis 18. Trazer umas coisas legais para nós aqui que está na palavra de Deus. Quando a gente abre a palavra de Deus, tem revelação. Mas você abre, tem revelação. Perde quem não abre, quem não lê, quem não busca. E tu abre hoje, tem uma revelação. Abre há um mês, é outra revelação no mesmo texto. É de acordo com a tua necessidade, Deus traz para você o que você precisa. Então, olha. Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão. Aqui já é Abraão. Não é Abraão, é Abraão. Perto dos cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Pastor Jean, qual é a hora mais quente do dia lá em Israel? 12? 1, 2, pastor? Meio-dia, né? Então, meio-dia. Na hora da oração. Na hora mais quente do dia, na hora da oração, o Senhor apareceu. Abraão. Na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Olha, o texto começa dizendo que o Senhor apareceu, mas o Senhor veio acompanhado com mais 2 anjos. Aqui Deus vem acompanhado com 2 anjos que destruíram Sodoma e Gomorra. Porque enquanto ele ficou batendo papo com Abraão, os anjos foram para Sodoma e Gomorra para cumprir a missão que eles vieram. 2 missões eles tinham, o Senhor mais os anjos. Uma, falar com Abraão, trazer resposta para Abraão, contar milagres que aconteceram na vida de Abraão. Segunda missão, destruir Sodoma e Gomorra. Cabia aos 2 anjos, os outros 2 anjos. Quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Interessante. Aparece 3 homens. Imagino que praticamente do nada, né, pastor Donato? Jesus mais 2 anjos. Abraão olha aquilo e já tem o discernimento para ele se inclinar no chão. Ele disse, e são seres celestiais que estão aqui. Ele se inclinou ao chão, curvou-se até o chão. Disse ele, meu Senhor, se mereço seu favor, não passe do teu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lave os pés e descanse embaixo dessa árvore. Vou trazer-lhe também o que comer para que recupere as forças. Prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até teu servo. Está bem, faça como está dizendo. Responderam. Jesus disse, beleza, nós vamos comer com você. Aleluia? E é nesse texto que, enquanto eles estão falando, Jesus diz assim, olha, Abraão daqui 1 ano, Sara daqui a 1 ano vai ter um filho. Diz o texto que Sara riu. Aí Jesus diz, você riu. Aí ela mentiu. Não ri. Aí Jesus diz, você está mentindo, você riu. Mas mesmo assim, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ele diz aqui, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Versículo 14. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. O que você precisa? O que você está esperando? O que você está pedindo ao Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe alguma coisa impossível para o Senhor. Estou pedindo pelo meu pastor para Deus curar sem cirurgia.
Assim como minha esposa também, os quadris. Mas Deus pode curar também através dos médicos. Minha esposa, lá nos Estados Unidos, disseram, fez exame, disse que tem que fazer uma cirurgia no coração, peito aberto. Estou orando para Deus curar sem cirurgia, mas se for através da cirurgia vai dar tudo certo, porque os profetas já têm liberado palavras que vai dar tudo certo. Ela não vai morrer pela fé que temos no Senhor. Amém? Porque não existe nada impossível para Deus. Tem alguma causa, tem algum problema, apresenta a Deus. De um jeito ou de outro, Ele vai te abençoar se você crê no Senhor. Amém? Olha, versículo 20, eu quero mostrar para você aqui a separação de Jesus, do Senhor, com os anjos. Versículo 20, disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. Se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, se não, saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Ora, o Senhor diz assim, eu vou lá em Sodoma ver o que é que eles têm feito. Só que o Senhor não vai, manda os seus enviados. Os anjos, que era mesmo que eles estivessem lá. Mas porque o Senhor mandou os homens partiram dali e foram para Sodoma. Versículo 22, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, exterminarás o justo com o ímpio? Por que o Senhor ficou? Porque ele queria conversar com Abraão, ele quer conversar contigo. Você tem pressa, mas ele não tem pressa. Você se agoneia, mas ele não se agoneia. E no texto, Abraão disse, se tiver 50 justos lá, o Senhor acaba com Sodoma e Gomorra. Ele disse, não, se tiver 50 justos, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Os anjos já tinham ido para lá, para a missão. Abraão disse, se tiver 45, o Senhor destrói? Não, não destruo. Se tiver 45 justos, lá em Sodoma eu não destruo Sodoma e Gomorra. Ele não tem pressa de sair da tua presença. Você tem pressa, mas ele não tem pressa de te ouvir. Fica lá que ele vai te dar a resposta. Que ele vai falar contigo. Senhor, e se tiver 40, o Senhor se destrói? Não, se tiver 40, não destruo. O Senhor não fique zangado, não. Mas, e se tiver 30? Não, não destrua se tiver 30. Vamos aqui para o 20. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Não destrua se tiver 20. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se tiverem 10? Não destrua se tiverem 10 ali. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Aleluia! Ele não sai da tua presença antes que acabe toda a conversa que ele tem com você. Você pode se agoniar para ir embora, mas se você quiser, ele fica lá para responder tudo o que você precisa ouvir. A gente é que se afasta, mas Deus está ali. Aleluia! Um homem que ora, um homem que adora, tem experiências sobrenaturais. Abraão foi visitado pelo Senhor e 2 anjos. Abraão teve a oportunidade de conversar com o Senhor com calma, sem pressa. Deus não tem pressa de ir embora quando você o busca, porque temos pressa de sair da presença do Senhor, se Ele tem todas as respostas que precisamos para as nossas vidas. Chegou o dia de você mudar toda a tua vida, os teus conceitos, a tua rotina. Agora você vai buscar o Senhor. Agora você vai receber o Senhor.
Você vai conversar com o Senhor, você vai organizar o seu tempo para estar na presença do Senhor, porque as riquezas espirituais, as riquezas de Deus são maiores e mais poderosas do que as riquezas da terra. Aleluia! É só para mim quem sou eu? Mesmo valor que eu tenho, você tem diante do Senhor. Aqui eu vejo pastores, aqui eu vejo profetas, operadores de milagres, amém? A unção que você admira, a unção que você recebe. Evangelistas, aleluia, homens de Deus, homens, um exército, eu vejo aqui, aleluia, homens que adoram. A minha vitória nessa ministração é vocês, a partir de logo mudarem e se aproximando do Senhor. A vitória é nossa aqui, ministramos aqui, tem Zé Luiz, pastor Donato e outro, o Wendel Andrade? O Wendel de quê? Carvalho, né? Wendel Carvalho. Todo o trabalho nosso de ministrar para que você seja melhor, tenha vitórias, tenha intimidade com Deus, seja bênção na vida de outras pessoas, porque Deus quer usar você. Está olhando para mim? Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer conversar com você. Deus quer derramar sobre você. Aleluia. Veja um exército, imagina um exército desse adorando. Um exército de Abraão, um exército de Elias, adorando ao Senhor. Foi só para Elias? Foi só para Pedro? Foi só para Abraão? Não. É para todos nós que estamos aqui. Vocês foram escolhidos. Diga amém. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Declaro, todos vocês foram escolhidos para o Senhor. Tem um versículo no Novo Testamento, eu finalizo com esse versículo. Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não foi você que foi para Deus, para Jesus. Foi o próprio Deus que te escolheu e te levou até a Jesus. Para fazer maravilhas na tua vida e através da tua vida, para abençoar muitas pessoas. No nome de Jesus. Amém?